Em uma cidade pequena, onde as luzes da noite dançam suavemente nas ruas pavimentadas, despontava uma estalagem antiga, com janelas de vidro manchado e o cheiro do passado pairando no ar. Dentro desse refúgio, duas almas se cruzaram em um jogo de silêncios e olhares. Marisol, uma artista cuja arte precisava de cores mais vivas, sempre buscou algo que transcendesse a rotina. E Lucas, um contador metódico e pragmático, em busca de significado em números e gráficos, que frequentemente sentia sua vida esvanecer-se entre as tarefas diárias. Uma noite, enquanto a chuva regalava o telhado, Marisol decidiu se aventurar em uma das exposições locais. Entre os quadros que pendiam da parede, ela encontrou um retrato que a paralisou. Era uma imagem de um mar revolto, onde as ondas se encontravam e se separavam com uma força poderosa. Era como se, por um breve momento, cada onda contasse uma história, cheia de emoções reprimidas. Porém, ao seu redor, passava um fluxo constante de pessoas, cada uma mais concentrada em suas próprias preocupações do que na arte exibida. O clima da sala exalava uma tensão perceptível, e assim, a curiosidade de Marisol a levou a explorar mais a fundo as conexões humanas que poderiam existir ali. Enquanto isso, Lucas se encontrava isolado em seus pensamentos, observando a grande quantidade de gente ao seu redor, mas sentindo-se invisível. Ele olhou para os rostos que passavam, fragmentos de vidas que não se cruzavam com a sua. O retrato do mar instigou sua mente a refletir sobre o que realmente importava. Os números de sua vida pareciam tão distantes quanto as ondas do quadro, e ele se pegou pensando se haveria algo mais significativo além do óbvio. Quando Marisol e Lucas finalmente se encontraram, suas diferenças se tornaram palpáveis. A artista vibrava, enquanto o contador parecia sereno, mas com uma inquietação que pulsava sob a superfície. Como dois opostos, a atração foi imediata, mas a comunicação se tornou um campo de batalha. Ela falava sobre sentimentos, cores e essa incessante busca por expressão, enquanto Lucas pensava em estabilidade e segurança, tentando alinhar a paixão de Marisol com suas realidades pragmáticas. A troca de frases se desenrolava como uma dança, onde um passo em falso poderia levar a um descompasso. Marisol brincou: "Você nunca pensou em deixar os números falar por si mesmos?" Lucas respondeu, meio que brincando: "Só se eles falassem como você." A tensão cresceu, e a curiosidade de Marisol por Lucas tornou-se uma força que a puxava cada vez mais para ele, mesmo com a hesitação que ele emanava. Como se a própria resistência dele fosse um convite para explorar uma nova dimensão de conexão. Enquanto isso, Marisol começou a perceber a fragilidade em Lucas, um medo de se abrir. Isso despertou nela um instinto protetor, uma vontade de ajudá-lo a se libertar do peso que carregava. No entanto, essa necessidade de ajudá-lo a se abrir começou a pesar em seus ombros. Através de sua arte, ela começou a expressar não apenas seu desejo de liberdade, mas também a angústia de estar presa a um amor que não consegue ser totalmente correspondido. Lucas, por outro lado, se sentia atraído por ela, mas seu raciocínio metódico o impediu de se deixar levar completamente. Ele ficava se perguntando se poderia proporcionar a Marisol o que ela realmente precisava. As conversas tornaram-se um espelho, refletindo o que um precisava do outro, ao mesmo tempo que mostravam o que os separava, a insegurança. A cada encontro, a tensão se intensificava e em cada silêncio havia um misto de expectativa e medo. Então, certa noite, depois de uma exposição que ela decidiu fazer sobre suas experiências de vida, Marisol estava emocionalmente esgotada. As pessoas a cercavam, mas ninguém conseguia compreender a profundidade da vulnerabilidade
permeava suas criações. Lucas chegou um pouco mais tarde e, ao entrar, sentiu a atmosfera carregada. Ele se aproximou de Marisol, que estava, como sempre, perdida em um turbilhão de pensamentos. Um olhar trocado entre eles despertou uma onda de emoções contidas. Ele se perguntou se finalmente seria o momento em que ela veria além das camadas que ele mantinha ao seu redor. "Você está incrível", ele disse de forma hesitante, como se as palavras fossem uma ponte para seu mundo. Marisol, ao ouvir isso, embargou a voz, mas sorriu. "Incrível não é o que eu busco. Quero ser autêntica." Seus olhos brilhavam com a paixão que ela sentia pelo que fazia. Era a primeira vez que Lucas via uma fissura na armadura da artista. "Você é autêntica, Marisol, mas mesmo as melhores obras exigem tempo e paciência." O silêncio que se seguiu carregava uma nova tensão, uma que os dois pareciam sentir, como se cada um estivesse buscando o caminho para entrar no mundo do outro. No entanto, cada tentativa de se conectar parecia uma dança dolorosa. Por mais que as palavras fluíssem, o entendimento verdadeiro ainda estava distante. Marisol começou a questionar se estava sendo transparente o suficiente, e Lucas lutava contra o medo de ser vulnerável. As camadas de suas personalidades continuavam a se sobrepor, desafiando a busca por clareza. Com o tempo, o ciclo de perguntas e respostas tornou-se uma espécie de música que ressoava em seus corações. Estavam em um estado constante de reconstrução, cada um adicionando uma nova camada à obra inacabada que estavam criando juntos. Marisol frequentemente se pegava pensando: ele conseguirá ver além das cifras do seu mundo? Enquanto Lucas se perguntava se conseguiria realmente se soltar e mergulhar nos sentimentos que ela teimava em compartilhar. Será que sou grande o suficiente para abranger sua paixão? Ele se questionava. Ambos se sentiam atraídos, mas havia um fio tênue que os mantinha afastados. Cada um lutava com seu próprio universo interior, marcado pela incerteza. Com o passar das semanas, o espaço entre eles criou um vácuo que os desafiava a entrar mais profundamente na intimidade. Por vezes, enquanto conversavam, o olhar de Marisol se tornava distante e Lucas sentia a necessidade de protegê-la, mas se via aprisionado pela sua própria autoimagem. Assim, nas noites silenciosas, Marisol começava a entender que sua arte não era apenas uma expressão de liberdade, mas um reflexo da luta interna que também habitava Lucas. Ela se viu desejando não apenas ser vista, mas também ver de uma maneira que nunca havia feito antes. Por outro lado, Lucas, ao observar Marisol trabalhando com suas cores, se questionava se era possível desbravar essa intensidade, ou se ele a deixaria ir em busca de um amor que não era seu para dar. As interações deles, cada uma mais reveladora, levavam a uma nova camada de tensão, entre a necessidade de se conectar e o medo de perder a essência do que cada um era. Ao final, quando o clima se tornava insuportável e a linha entre amor e amizade se dissolvia em um mar de inseguranças, o que poderia ser um gesto de carinho se tornava um campo minado de significado. E assim, o ciclo se repetia. A cada passo à frente, um recuo. A cada impulso de amor, um freio de insegurança. Ambos cientes de que estavam à beira de algo significativo, mas completamente incapazes de deixá-lo fluir naturalmente. Por fim, após muitas conversas e olhares perdidos, Marisol decidiu que era hora de um movimento. Um dia, em um diálogo mais profundo, ela soltou: talvez devêssemos parar de tentar nos entender e simplesmente deixar o que sentimos ser o que é. Lucas, surpreso, sentiu seu coração disparar. Era um convite ao desconhecido. E nesse momento, a insegurança e a esperança se entrelaçaram mais uma vez.
E assim, entre silêncios e palavras, entre tensão e entrega, o que se revela é a complexidade da conexão humana, onde cada coração, como uma paleta de cores, busca um espaço seguro para se desabrochar. A incerteza permanecia, mas no ar havia um leve perfume de potencial. Eles eram dois pintores lutando contra as sombras, à espera de um vislumbre mais claro de si e do outro. A história de Marisol e Lucas não termina com uma conclusão, mas com um convite à reflexão. Quantas vezes estão nos segurando, por medo de perder algo que nunca tivemos? Quantas vezes deixamos as nuances do amor se transformarem em um campo de batalha ao invés de um lugar seguro? Em um mundo repleto de incertezas, a única certeza que um dia eles teriam seria a beleza de compartilharem suas incertezas e a coragem necessária para enfrentar os mares revoltos que a vida traz.